Welcome! O novo podcast sobre imigração. Marlene, vamos dar muitas informações. Há sempre novos programas a sair do Governo do Canadá para novos estatutos, novas situações, porque os programas de imigração são muito vastos, não é? Pois é, vamos tentar ser o máximo informativo que pudermos, mas com atenção que hoje, o que gravamos hoje para a semana pode mudar, porque tem tendência a mudar as leis, só é sempre uma ideia geral do programa e nunca se calhar falar ao pormenor tudo, porque isso pode mudar de um dia para o outro. Exatamente, é importante termos em atenção a data em que estão a ver este episódio deste podcast, porque consoante as medidas de imigração vão sendo alteradas pelo Governo, essas medidas vão tendo que ser adaptadas também pela Welcome, pela equipa da Marlene, e hoje vamos ter aqui uma convidada especial, não é? Pois temos a nossa Maria João, ou MJ, como a gente trata ela no escritório. Ela vai dar o testemunho dela do processo de imigração que ela fez para estar, hoje ela é canadiana, mas para iniciar a sua vida aqui no Canadá. Welcome to Canada, Maria João. Welcome, minhas amigas e colegas. É com prazer que posso testemunhar exatamente qual foi o processo. Foi um processo um pouquinho longo, mas cá estamos, de facto, canadianos. Olha, quais são assim as nuances básicas do processo de imigração? Eu acho que era importante referir, porque embora vocês saibam que eu não trabalho em imigração, mas converso com muitas pessoas e vamos ouvindo as histórias de cada um, porque afinal vivemos numa comunidade imigrante e há muitas histórias e todas elas diferentes, mas comuns e iguais em algumas coisas. E uma das partes em que eu acho que era importante também lembrarmos e alertar as pessoas, não sei se foi o teu caso, era que é aquela parte em que muitas vezes as pessoas imigram e esquecem-se de renovar ao longo do tempo os seus documentos do país de origem. E depois, quando precisam de fazer o seu processo de imigração, seja cidadania, cidadania não, mas seja de working permit, seja residências, o que for, os common law, as pessoas não têm os documentos em dia e depois isso demora muito mais tempo. Sim, é verdade. Isso acontece no nosso escritório. Muitos clientes não têm a noção que há documentos que é para a vida toda e há documentos que têm que ser constantemente renovados, de tipo uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento. Isso não tem data de validade, então pode ser, desde o momento que a gente tira uma certidão de nascimento ou uma certidão de casamento, se não houver um divórcio que vai incluir um averbamento, então essa certidão de casamento ou de nascimento, isso é válida para sempre, não precisa estar sempre a requerer novos. Temos outros que é o registro criminal, isso sim é válido por 3 meses. Depois tem a pergunta, mas eu nunca mais fui a Portugal. Pois, nunca mais fui a Portugal. Claro que se a gente está iniciando um processo é melhor ter um fresquinho, mas supostamente nunca mais fui a Portugal, não pude ir lá, então não vai ter nenhum crime novo, então o registro criminal está ok, está bom o antigo. Mas como é um processo novo e a gente quer sempre o melhor para não atrasar, mais vale pedir um registro criminal fresco, e mesmo que passe de data, entretanto naquele tempo que às vezes demora mais um bocadinho porque falta um documento ou falta outro, esse registro criminal vai ser válido para ser submetido juntamente com a aplicação. Portanto, certidões de nascimento, passaportes, cartões de cidadão no caso de ser português, no caso de ter origem noutro país qualquer, o documento que o identifique nesse país. Tu tinhas os teus documentos em dia quando precisaste tratar? Tinha tudo em dia. Tu és fantástica. Deve ser um caso raro. A Maria João é coisa do outro mundo. Não, eu por acaso também tinha, confesso. Tinha, porque já tinha essa ideia na altura e já tinha começado a tratar dos documentos. A minha situação foi um pouquinho pré-programada e já tinha tudo, inclusive tinha as traduções também já feitas. E qual é que foi o teu programa de imigração? O sponsorship, okay. Através do casamento, claro. Através do casamento. Porque, pronto, pediram-me todo o tipo de documentos para além dos pessoais. Eu já tinha sido casada, tive também que arranjar a certidão de divórcio e tudo isso teve que ser traduzido. Também me lembro por tradutores certificados, exatamente. Não é? Também me lembro que eu te mandei traduzir aqui no Canadá, não foi em Portugal.
Também me lembro portanto, de me pedirem os documentos de educação, em relação à minha educação. Tudo isso também foi traduzido. Basicamente foi todo o historial acerca da minha pessoa que eles me pediram. E também me mandaram preencher um inquérito, sim, com perguntas muito vastas e muito interessantes. Não sei se querem abordar isso agora, porque eu fiquei assim um pouquinho reticente em algumas perguntas, não que eu tivesse alguma coisa para esconder, mas nunca pensei, por exemplo, que me perguntassem se já tinha participado em alguma manifestação política, seja ela o que fosse, se tinha feito parte de um partido político, coisa que nunca, de facto, nunca me aconteceu, eu nunca participei. Isso é sinónimo de que nessa altura havia um rastreamento maior relativamente à imigração. Isso é uma das perguntas que vem em todos os programas para ficar permanente residente, e é para eles... Tem 5 perguntas, se eu não estou em erro, e uma delas é se pertenceu a algum partido político. Também faz questões sobre a saúde. Eu lembro que há ali uma questão qualquer, eu não sei se é com tuberculose, se há ali uma pergunta qualquer em relação à saúde. São provavelmente o tipo de doenças mais infecto-contagiosas. A da tuberculose até é muito engraçada. A da tuberculose é porque... Há cerca de mais de 50 anos, a gente teve uma grande epidemia em Portugal de tuberculose, e então, tanto que as ilhas, a Madeira e os Açores, não era requerido exames médicos. Agora já não é requerido também para Portugal continental, mas Portugal era requerido os exames médicos devido à tal epidemia, e uma dos pormenores que aqui o Canadá não quer é doenças. Então, tudo quem vinha de Portugal, do continente, tinha que fazer os exames médicos com o raio-x para ver se tinha mancha nos pulmões, e se tivesse mancha nos pulmões eles pediam para repetir, porque era um dos medos do Canadá, era a tuberculose. E está bem, quer dizer, faz todo o sentido. E também não é só por questões de imigração. Eu lembro que a minha mãe toda a vida trabalhou era cozinheira numa escola secundária, e anualmente tinha que repetir os exames para perceber se estava em condições de saúde física para poder estar a trabalhar com a alimentação. Porque acho bem. Nos últimos anos o Canadá, por exemplo, também com talvez estas ondas de refugiados, não sei, mas o que tem acontecido é que tem havido o ressurgimento de doenças que estavam praticamente... Também. Olha, nós temos uma amiga que esteve internada a semana passada com uma varicela hiper-mega infecciosa que eu nem nunca tinha ouvido falar sarampo que existia. Também houve agora uma vaga de sarampo. E estas questões, não sejamos hipócritas, é também porque qualquer governo tem o direito de não ser carregado no seu sistema de saúde com pessoas que cheguem doentes, não é? Exatamente. Essa é a grande verdade. Nós às vezes pensamos, agora por causa de um pormenor destes não vou conseguir a minha permanência. Não é só os portugueses, temos temos todas as etnias. Então, se todo mundo trouxer um problemazinho, dia o nosso sistema de saúde. Ainda nem muita gente, porque há muitas pessoas que vêm diretamente permanente residentes, nem tiveram contratos de trabalho, nem nunca fizeram descontos. Então, se todo mundo vier para cá e trouxer um problema de saúde, como é que a gente vai a nossa... É verdade. É complicado. Olha, e tu casaste cá ou casaste antes de vir? O meu percurso no Canadá... Não me convidaste. Eu não convidei ninguém. Não fomos convidados. Não. Então, um dia deixas de fazer uma festa e convidas-nos. Concordo plenamente. Vou fazer agora 16 anos, portanto... Isso não interessa nada. Fazes uma festa e a gente vai. A gente para comer, a gente está sempre prontos. Não, o meu percurso aqui foi muito interessante. Portanto, eu vim a primeira vez ao Canadá em turismo em 2009. Tirei 15 dias de férias. Eu também vieste em que mês? Eu vim em julho. Eu vim em março. Não, perdão, a primeira vez eu vim em dezembro, passar o Natal. No ano seguinte, em 2010... Que lindo, fartou-se de chorar. Achei lindo de facto. Em 2010 vim então em julho. E deu-me para perceber os extremos, não é? Nessa altura já me deu para perceber os extremos. E o meu marido quis mesmo que eu viesse em alturas diferentes para eu ver se me adaptava, se gostava. Claro, Zé pensou assim, não, depois veio uma nova estação do ano e ela diz, não, o Canadá não é para mim. Não me trouxe em fevereiro, não. E então eu vim
e gostei, achei um país extremamente limpo, achei a cidade era enorme para mim, tudo era enorme, tudo, onde eu ia eu perdia-me porque era enorme e houve assim um choque, porque nós vivemos num país pequeno e aqui realmente é tudo em grande, mas muito limpo, as pessoas muito afáveis e sinceramente eu gostei. E então ele decidiu iniciar o processo de sponsorship para mim. Só que eu estava ainda a trabalhar. O sponsorship, que isto traduzindo para português é mais ou menos uma união de facto. Não, entretanto já era casamento, porque eu venho novamente em 2012. É só para que quem esteja a ver-nos e que não está tão familiarizado com estes termos, para arranjarmos uma adaptação ao termo em português. Porque sim, há vários tipos de sponsorship também. Olha, pois isso é que é importante também percebermos. Tipos de sponsorship. Temos o sponsorship por casamento, que é o caso da Maria João, temos por união de facto, que tem que aprovar que vivem em união de facto há um ano, e isso aprovado esse foi o meu. Com diversas maneiras, e tem o sponsorship para filhos e para um casal que adota alguém que é fora do país, também há o sponsorship. E também há o sponsorship para os avós, que é o outro tipo de sponsorship, por baixo da parte do family, tem estes tipos de sponsorship. O da Maria João é por casamento. Eu, na altura, nós já vivíamos juntos há cerca de 2 anos e meio, ou coisa que o valha, e o meu marido decidiu que nos devíamos casar no Canadá. E então eu venho em 2012 casar-me ao Canadá novamente em julho, dia 7 de julho. 7/7. Exatamente. E venho tirar as férias, caso-me, volto novamente para Portugal, continuo a minha vida de trabalho e então o meu marido decide iniciar o processo de sponsorship para mim. E nós viemos, eu lembro-me que na altura que eu estive aqui no Canadá, ainda de férias, nós encontrámos-nos com um amigo, um querido amigo, que se propôs a organizar o processo para nós. Portanto, ele leu, viu mais ou menos o que é que era preciso, reuniram-se todos os documentos que eram necessários, já traduzidos, tudo. E o que é certo é que ele ficou com o processo para enviar para as autoridades, para o IRCC, e eu voltei para Portugal trabalhar normalmente, para a minha vida. Entretanto, o tempo foi passando e chegou-nos a notícia desse nosso amigo dizendo que o processo, os documentos tinham sido todos devolvidos porque não tinham, em princípio, a ser enviados para o sítio correto, não era ali, não era bem ali. E então o meu marido decidiu, não, está na altura e vamos para o Canadá e vamos começar o processo de lá. Então, em 2013... Então tiveste que reiniciar o processo todo? Sim. Os documentos não foram devolvidos? Foram devolvidos, por isso é que eu também já tinha... Mas depois esses documentos ainda estavam válidos para reenviares o processo para o governo? Sim, estavam válidos. E então eu venho para cá em 2013, portanto deixei de trabalhar, cheguei aqui em abril, creio que de 18 de abril de 2013, e nessa mesma semana nós decidimos, se nós não conseguimos, se não teve o efeito que nós esperávamos, nós não somos as pessoas certas para fazer isso, nós não sabemos fazer isso, nós vamos falar com quem sabe. Claro. E foi a melhor opção que nós tomamos, que foi ir realmente a um consultor de imigração, que imediatamente tomou o caso dele, portanto nós entregámos os documentos, estava tudo certo, eram aqueles documentos, e o senhor iniciou o processo. E realmente foi um sossego. Nós estávamos em boas mãos, confiámos completamente a pessoa pareceu bastante conhecedora de tudo e, de facto, o processo correu muito bem. Sem percalços. Por isso, desculpa interromper-te, mas por isso é que nós usamos a expressão do barato sai caro.
É verdade. Porque às vezes, para pouparmos algum dinheiro, acabamos por comprometer os nossos processos de imigração, comprometer um pouco o nosso futuro, o dos nossos filhos, o que seja, dependendo do processo que estamos a tratar. Mas que não seja o próprio tempo. E o tempo também, porque claro. andamos ali um pouquinho perdidos. E então correu tudo muito bem, foi um processo que levou algum tempo. Entretanto, o mais interessante é que eu chego aqui e vinha com a ideia de que podia voltar para Portugal. Portanto, eu venho aqui, faço o processo e volto. E o senhor disse-me, não, agora vai ter que ficar aqui a aguardar. Com o processo a decorrer, tem que permanecer no Canadá. Ora, eu não vinha preparada. Pois foi o que aconteceu da primeira vez, ouvindo a tua história, Maria João, que quando fizeram a primeira vez a aplicação, tu estares aqui, teres posto o processo para dentro e teres voltado para Portugal, teria que ter sido uma aplicação outside of Canada e provavelmente foi inside e por isso talvez veio devolvido porque os critérios postos na aplicação não estavam sendo respeitados, porque tu não estavas aqui presente. Quando tu foste à segunda vez com o consultor, ele já te explicou logo, se estás a fazer inside of Canada, não podes sair. Mas isto é como tudo, quem sabe, sabe, não é? Sim, e isto também é importante que quem está a acompanhar este podcast da Welcome perceber que tem que se obedecer àqueles critérios certinhos. O meu também foi inside, portanto foi em como eu estava a viver no Canadá e eu teria que permanecer no Canadá até o meu processo findar. Foi-me dito nessa altura que talvez o outside of Canada, se eu enviasse o processo para a imigração, mas estando a viver fora do Canadá, poderia até ser mais rápido. Mas eu na altura confesso que não quis arriscar e mantive-me a viver aqui e esperei. Mas há estas duas formas, embora, por exemplo, esta situação seja apenas uma, o sponsorship através do casamento, pode ser tratado com a pessoa a viver no Canadá ou fora do Canadá. E pronto, e eu acabei por ficar aqui inesperadamente, que vinha sem roupa, quer dizer, não tinha roupa, ainda estávamos em abril. Ai, como é que a João fica no Canadá sem a roupa dela? Não é possível. Eu não tinha sequer um casaco para a neve. Tinhas de trazer uma malinha dessas, tipo baú cheio de roupa, não trouxeste? Não trouxe nada, vim só com a roupinha para a Mas época. qual neve? Então tu vieste em abril? Vinhas com a roupa de inverno? Vinha só assim. Mas ainda estavas a trabalhar? Não, naquela altura já não estava. Ok. Porque eu não sabia o que é que ia ser a minha vida, mas sempre com aquela ideia que vou fazer isto e regresso já a seguir. E então lembro-me, tive que ir comprar um casaco de inverno, porque maio, estamos em maio, não é? Mas maio, o que é certo é que em maio ainda nevou. E nevou bastante naquele ano. Mas isso é uma coisa muito rara, não assustes as pessoas que estão agora a pensar em viver para o Canadá. Maio já é verão, olha, estamos todos já de manga curta, olha aqui. E pronto, e fiquei aqui e foi a coisa para durar cerca de 2 anos para vir uma resposta. Eu lembro-me que voltei a casa em 2015, já muito ansiosa, porque já tinha saudades de casa, como é natural. E depois fiquei lá bastante tempo, fiquei lá os 6 meses, que tinha direito a ficar. Depois volto para aqui, fico até 2017, volto a ir a casa. E em 2017, isso já é outro processo, mas entretanto acho que é interessante também falar disso, eu decido fazer a cidadania e descubro que o tempo que eu estive em Portugal, eu tinha que repor esse tempo todo para fazer o tempo, para ter tempo para fazer a cidadania. Claro, não se pode ter o melhor dos dois mundos. E ninguém me tinha informado disso. Olha, eu não tinha essa informação, mas sabia. Não tinha essa informação oficial de ninguém da imigração, mas sabia, porque há muitos anos atrás eu lembro-me de algumas figuras públicas, nomeadamente modelos, quererem ter a cidadania no Mónaco. E eu recordo-me, eu acho que até foi a Elle Macpherson ou uma dessas, era dessa geração de modelos, das Cindy Crawford, dessas assim. Uma delas perdeu a cidadania ou estava em riscos de perder, precisamente porque não tinha completado o tempo suficiente a viver no Mónaco para que lhe pudesse ser dada, ou qualquer coisa assim. E eu fiquei sempre com aquilo na ideia e pensei, faz sentido, é justo que assim seja. Pois eu não fazia ideia. E naquela altura eu fiquei assim meio perdida. E agora tive que ficar aqui o tempo todo a repor o tempo. E agora não quero outra coisa. Agora é a nossa canadiana. Então, João, agora que és canadiana,
Sim. Mas voltando um bocadinho atrás, tu conheces o teu marido aqui ou conheces o teu marido lá? Eu Tu vens de visita conheço- sozinha ou já com essa Já relação? com ele. Portanto, eu conheço o meu marido em 2004, ele era meu cliente, eu trabalhava em aduaneira e ele era meu cliente, tinha um transporte para fazer e tornámos-nos amigos. Meteu-te dentro de uma caixa, enfiou-te num contentor e Canadá com ela. Mais ou menos isso. Também teve de carimbar. E pronto. Tornámos-nos amigos durante o tempo e em 2009 iniciámos a nossa relação e desde então nós nunca nos separámos, não é? E deu naquilo que deu, é por isso que é por ele que eu estou no Canadá, por love. A relação O amor é lindo. E foi muito interessante também o processo nesse panorama. Porque as pessoas não imaginam o que é o panorama de um sponsorship através do casamento ou através de uma relação. Há imensos detalhes que só quem está dentro do processo ou quem o está a fazer é que tem noção de quão íntimo pode ser o processo. Ai, não te perguntaram a cor da roupa interior, ó Maria João. Isso era antigamente, as entrevistas. Por uma Ai, unha conta-me. negra. Sim. Antigamente o que é que faziam? Normalmente o que é que acontecia? Antigamente os sponsorships no final havia uma entrevista com um oficial e as duas partes do sponsorship, mas as duas partes não iam juntas, então era em cada quarto e havia uma série de perguntas. Tinha que bater certo. Mas as perguntas eram muito engraçadas mesmo, era ao ponto de perguntarem à esposa e aos dois, pronto. Sobre a intimidade? Sim, sobre a intimidade, Para para ver ver se se batia certo e do tipo assim, se vocês são um casal, vocês vestiram-se para vir para aqui para a entrevista, por favor confirma qual é a cor da roupa interior da sua esposa. Eu queria mesmo dizer a cor das cuecas e afinal é verdade. Pois era. Perguntavam a cor das Sim, cuecas. Sim. E do tipo, qual foi a última vez que houve uma Intimidade. entre os dois e tinha que bater certo. Isto hoje era impossível. Isto hoje eu acho que era impossível porque Isso ficou um bocadinho mais para trás devido ao Covid, bendito Covid, para É algumas assim, partes. as coisas acontecem, isto parece-nos um bocado anedótico, mas no fundo o problema que se põe aqui é que havia muitas relações feitas, fictícias, É combater. e eles tinham que combater isso, eu claro, sinceramente, compreende-se. até eu fiz isto muito antes do Covid, não é? E até estou admirada por nunca ter ido a uma entrevista dessas, porque eu tenho 31 anos de diferença do meu marido. Portanto, podiam, logicamente, pensar que seria uma relação em terceira. E não foi o caso. Mas isso foi o trabalho bem Era feito. em terceira da parte dele. Isso foi o trabalho bem feito do teu consultor. E foi. Pois. E foi mesmo. Foi. Eu também Isso não fiz é um dos entrevista. aspectos, não é? Quando a gente quando a gente trabalha com isto, a gente sabe quais são os aspectos mais importantes que têm que ser A fundo, que tem que se conhecer os pormenores. na aplicação, para que a aplicação não sofra a parte de sequer da pergunta do oficial. Isso tem que ser muito bem explicado. Pois, porque, Marlene, só numa questão de dúvida é que se vai a essa entrevista, não é? Antigamente era mais comum. mais comum ir às entrevistas. Isso também pelo vocês sabem muito bem que há histórias do sponsorship. Tem muita gente aqui no Canadá que não havia outra opção e compravam os casamentos. E não era só comprar os casamentos do tipo assim, vamos fazer uma história de um ano e vamos submeter uma aplicação a dizer que somos common law. Havia mesmo casamentos na City Hall para fundamentar, porque as pessoas tenham a noção que fazer common law com um casamento, com uma certidão de casamento, é uma aplicação mais forte. Quase que a gente pensa assim, ninguém vai casar, vai se pôr neste problema de casar, depois no futuro se divorciar, para ajudar alguém. Isso era em troca de algumas dezenas de dólares, não é? Muita gente fez isso
E realmente, quando isso veio de cima, então o que é que eles fizeram? Seja casamento, seja common law, vamos fazer a parte da entrevista para ver se bate tudo certo. Porque se for um casamento com prod, eu não estou contigo, não é? Cristina, vamos fazer as duas. Eu não estou contigo, eu nem esqueci quais são. Que série é que eu vi ontem à noite na os Netflix, teus não hábitos, sabes? O que é que tu gostas? Gostas Claro. de café preto ou gostas de café com leite? E essas pequenas coisas do nosso dia-a-dia, que parece tão banais, era aí onde o oficial focava. E a mentira tem perna curta. Pois, como é? Qual é a cor da escova? Qual é a cor da tua escova de dentes? Se a gente tem as duas escovas de dentes no mesmo Eu copo, não sei lá qual é a cor da escova de dentes. isso eram as perguntas mais. É aquele que se calhar o oficial que era mais. Sentia-se mais à vontade, se calhar ia um bocadinho mais para a parte da intimidade, mas isso eram as perguntas normais. Tanto que havia. Há uns anos atrás, eu lembro-me muito bem, que havia a preparação do sponsorship, da entrevista do sponsorship. Quando se fazia um sponsorship, o consultor fazia a preparação das possíveis perguntas que podiam acontecer para ninguém ser apanhado de surpresa. E havia essa preparação porque isso era muito importante. Agora já ninguém fala da parte da entrevista do oficial, mas também era engraçado. Ao fim e ao cabo era engraçado. Pois, para quem era apanhado é que não devia ter graça nenhuma. Olha, vamos lá aqui à tua relação por interesse. Quem teve interesse foi o teu Zé, porque tu és nova e gira, e então o interesseiro foi ele. Mas foi muito interessante, porque, de facto, o consultor pediu-me documentos, quer dizer, para além dos documentos todos que pedem, ele pediu-me coisas realmente íntimas. E uma delas foi como nós... durante muito tempo tivemos uma relação de amizade até, e depois mais tarde até por distância, à distância. Eu escrevia muito, como tu sabes, pois eu escrevo muito, às vezes escrevo um bocadinho demais. Eu tinha cartas e cartas de quilómetros, não é? E então tudo aquilo, eu lembro-me que as cartas de mim para ele, eu lembro-me, uma vez fiz um romance, escrevi um romance em que ele era a personagem principal. E de facto tudo aquilo foi traduzido. Tudo aquilo foi traduzido. Foi eu já, de certeza que já publicaram um livro aqui no Canadá e tu não ganhaste nem um cêntimo. Eu imagino o que ela não pagou em traduções para submeter no sponsorship, porque isso tem que ser tudo traduções juramentadas. Exato. Outra coisa interessante foi cartas de amigos. Nós tínhamos amigos... Só falta as cartas de escárnio e mal dizer, ó quase. João. Essas não davam jeito nenhum, mas de jeitinho nenhum. Mas então nós tínhamos as nossas madrinhas de casamento, que eram nossas amigas, e elas também tiveram, inclusive, outros amigos que nós tínhamos em comum, porque eu, entretanto, vinha cá, fui fazendo amigos. Todas essas pessoas tiveram que escrever uma carta a explicar como é que me conheceram, como é que nós nos interagíamos, como é que era a nossa relação, a explicar um pouco, a tentar mostrar realmente que nós estávamos nisto com integridade, que isto era uma coisa real, não era uma coisa fictícia. E tudo isso ajudou bastante, mas foram coisas pormenores muito íntimos, como eu digo. Tudo isso foi para a imigração. Estás danadinha para contar alguma passagem das cartas. Estás. Foi um verdadeiro romance. Isto dava um romance. Pronto, olha, nem nunca tínhamos imaginado estas questões de imigração do ponto de vista romântico. Inclusive, fotografias onde estivemos juntos, com amigos, sem amigos, onde é que fomos? Sim, mas isso é para fazer prova de que realmente a relação existe já há algum determinado tempo e para perceberem que é válida, não é? Exatamente. Hoje já está tudo um pouquinho mais diferente. Hoje até, inclusive, às vezes... Vêm tirar fotos aqui no green screen do Jamie e um dia é verão, tanto. outro dia é inverno e está tudo feito. Não, mas já não digo tanto, mas sei que, por exemplo... no Facebook, não é? As pessoas normalmente põem factos da vida, foram a uma festa com os amigos, casaram, puseram fotografias, foram fazer uma viagem. Tudo isso também entra neste contexto do sponsorship. Portanto, isso, sim, também me avisaram que eles podiam eventualmente ir verificar as redes sociais das pessoas. Sim.
O que eu não sei se é verdade ou não, porque eu já conheço também alguns casos de pessoas que não tinham uma única fotografia juntos nas redes sociais. Eu não tinha nada na altura. Isso é uma boa pergunta. A gente põe sempre a questão, olha, é melhor pôr as coisas todas direitinhas. Não do sponsorship, mas tive uma situação, ainda comentamos isso no escritório, deve ter umas 2 semanas, que foi, alguém aplicou para ficar permanente residente, e isso está nas redes sociais, estava no Twitter, e veio negado, e a razão que o oficial negou foi a pessoa que estava aplicando para caregiver, e o oficial foi a ver as redes sociais e chegou ao LinkedIn, e no LinkedIn dizia que, por exemplo, a pessoa era cantora, e ele recusou a aplicação de permanência com base em dizer que o LinkedIn não era a função, não tinha a função que ela estava aplicando para ficar permanente residente. Mas essa pessoa pode ser cantora e caregiver. Eu faço tanta coisa na minha vida. Estou a dizer, mas aí está, mas o LinkedIn é usado como se fosse o teu currículo, não é? Normalmente tu mudas de trabalho, mudas de companhia e tu vais lá, atualizas. E não tinha nada no LinkedIn da pessoa, não fazia referência nenhuma à parte do caregiver de cuidar de crianças. Coitada, só não tinha tido tempo de atualizar. Pois, então é melhor não ter. E então, João, eu acho que era interessante também falar de outra parte que faz parte do processo de sponsorship no casamento, ou no casamento que são sponsorship casamento, que é o governo também, muitas vezes, eu não sei se o fará sempre, a Marlene o dirá, vai verificar as contas bancárias da pessoa que se propõe a fazer o sponsorship à outra para perceber se tem capacidade financeira. Porque enquanto a pessoa que vai entrar no sponsorship com o responsável, nos primeiros tempos não pode trabalhar, não é? Como é que isso funciona? Não pode trabalhar, não. O caso da Maria João, quando ela chegou aqui, ela veio como turista, ela ao submeter um sponsorship, depois de receber a aprovação? Não. O sponsorship, não sei se na altura da Maria João era, eu julgo que não era assim. Não julgo, não, tenho a certeza que não era assim, era submetido o sponsorship juntamente com a aplicação para o work permit, caso a Maria João quisesse trabalhar aqui. Agora não, agora a gente submete o sponsorship e quando recebemos knowledge of receivement, que é o AOR, a gente, se o cliente está em estatuto como visitante, a gente pode fazer uma aplicação de um Open Work Permit para o sponsored, que é a pessoa que está a aplicar para ficar permanente residente, poder começar a trabalhar legal no Canadá, até receber a aprovação, o Landed Immigrant Papers, a residência permanente. Claro. Então, mas de qualquer forma eles às vezes verificam as contas. No meu caso aconteceu. De verificar as contas. A gente também tem a noção que quando alguém está fazendo o sponsorship, tem que provar um X de dinheiro para poder fazer o sponsorship. Não é bem assim. O sponsorship pode ser feito não há um número exato, não há um valor exato que a pessoa tenha que ter, quem está se responsabilizando. Um dos casos claro que sim, tem que dar garantia, tem que dar comida e ter um lugar para viver, porque como a Maria João não podia trabalhar, tem que mostrar que tem possibilidades para isso, mas não há um valor exato que tenha que ter na conta bancária. Uma situação é que a pessoa que está fazendo o sponsor não pode estar a receber do governo, quando a gente diz a receber do governo, isto é, com algum tipo de subsídio, algum rendimento. A não ser disability. A não ser disability. Só se uma pessoa tem uma dificuldade que não pode trabalhar porque não magoou-se no braço, o braço não está muito bem. Entrar outra pessoa no agregado familiar. A pessoa também não pode estar em bancarrota, por exemplo. Há ali uma série de trâmites, não pode ter estado preso. Convém dar esses lamirés, a pessoa informar-se bem, porque cada caso é um caso. O sponsorship e não pode ter estado preso. Tipo o quê? Nos últimos X anos. No caso da Maria João. A vida. No caso da Maria João. Vida, mas... porque um dos documentos importantes para o sponsorship, a Maria João está a ser
vai receber a permanência através do cônjuge, então a Maria João tem que ter o registro criminal de onde ela viveu mais do que 6 meses. Imagina que ela viveu em 10 países mais do que 6 meses, ela vai ter que apresentar os 10 registros criminais, e esses registros criminais têm que estar limpos, entre aspas, têm que estar em condições para ela poder receber a permanência. Claro. Tem aqui também um pormenor engraçado que às vezes as pessoas não têm noção do sponsorship, que é o sponsor, não é? Eu sou permanente residente, eu sou canadiano e estou fazendo a Maria João. Eu sou responsável pela Maria João durante 3 anos, desde o momento que ela fica permanente residente até findar os 3 anos. Mesmo que no dia que a Maria João receba a sua permanência e eu decida que já não gosto mais da Maria João, não quero mais a Maria João comigo, eu sou responsável na mesma pela Maria João por aqueles 3 anos. Ela não vai perder a residência dela, porque o governo do Canadá assim o diz, mas a responsabilidade, caso a Maria João diga assim, agora eu vou complicar a vida da Marlene, eu vou me entregar aqui ao governo, vou dizer que não tenho onde viver, não tenho o que comer, e ela vai ter que pagar tudo o que... Pensão de alimentos, casa, não sei o quê. É que o governo vai dar a ajuda à Maria João. O governo ele não vai deixar ela passar fome, nem vai deixar ela morar debaixo da ponte. Mas eles vão ir ao cheque da Marlene e vão tirar aquele bocadinho que eles estão dando à Maria João, porque eu assinei uma responsabilidade, que não um estou termo a cumprir. de responsabilidade por 3 anos com a Maria João. Ao assinar o sponsorship, eu dizia que queria que ela ficasse permanente residente. Isso é uma das cláusulas muito importantes no... E eu acho também, não sei se estou enganada, mas já ouvi falar disso e estamos no sítio certo para esclarecer, que se a Maria João cometer algum tipo de fraude, algum crime, fizer alguma dívida, também é o cônjuge responsável, nesses 3 anos. É só a nível... o cônjuge é só responsável a nível de se a Maria João decidir pedir ajuda ao governo para viver ou para casa. Acerca de se ela fizer o tipo de crime, ela já é maior de 18 anos, ela é responsável ela é do por Canadá, ela própria. ponto. Ok. Sim. Acerca do cônjuge, que é o caso da Maria João, quando há casos que é com filhos, que têm filhos, o nível de responsabilidade, o termo de responsabilidade é maior. Em vez de ser 3 anos, são 10 anos. A pessoa que está assinando o sponsorship ou o sponsor tem a responsabilidade. Imagina, a Maria João tinha um filho do casamento anterior e o filho tinha 10 anos só. E eu sou responsável pela Maria João 3 anos, mas sou responsável pelo filho da Maria João por 10 anos ou até a criança fazer os 22 anos, o que for primeiro. Mas eu lembro-me e quando comecei o processo, de facto a pessoa que estava a fazer um processo de imigração disse-me, pronto, agora não pode trabalhar, não pode estudar, não pode, é como se não existisse, deixe-se ficar. E eu fiquei, o que é que eu agora vou fazer? E lembro-me então que a primeira coisa que eu fiz foi começar a conhecer a cidade, começar a conhecer, por exemplo, aproveitar esse tempo todo para aprender a andar de metro aqui, aquela coisa muito, muito de Toronto, que é o oeste ao oeste, o norte ao sul, para que lado é que fica isto, para que lado é que fica aquilo. Comecei a ir aos sítios, e finalmente, quando ganhei o meu estatuto de residente, que foi uma grande alegria, porque para já pude ir a casa, mas quando cheguei a primeira coisa que eu fiz foi usar-me de um direito que era meu e que tinha conquistado de facto, que era o direito de estudar. E então eu lembro-me que fui a uma instituição, que é o YMCA. O direito de estudar gratuitamente. Quer inglês. dizer, mais ou menos. Sim, gratuitamente inglês. E fui ao YMCA, que é um centro também interessante que todas as pessoas que estão nessa situação podem recorrer e que será muito útil. Que ajuda neste início de newcomer, de as pessoas recém-chegadas ao país. Exatamente. E então lá deram-me a possibilidade de fazer um teste, de me registarem numa escola à minha escolha, e aí iniciar um curso de inglês que estive durante 1 ano, e a partir daí usei o meu estatuto de residente como
como achei melhor, que deveria, que sempre me disseram, quando chegasse aqui, seria fazer voluntariado. E fiz durante muitos anos voluntariado e teria imensas histórias para contar do meu mas voluntariado. hoje já não posso, tem que ficar para outro dia. A Maria João teve uma delicadeza que poucas, eu vou falar assim, poucas portuguesas têm, que foi ter todo o tempo do mundo para poder estudar. Isso é verdade, claro. Sinto-me uma fazer privilegiada, sim. voluntariado, explorar a cidade. Eu acho que a maioria vou falar por mim, das mulheres que estão ouvindo isto, a gente teve que aprender tudo à pancada e nem tivemos esse carinho do Canadá. Porque a gente veio com o intuito para ganhar a vida e não podemos ter esses luxos. Esse tempo para vocês. Claro, todas as situações são diferentes e a João não veio como uma imigrante comum, ela veio para o Canadá porque se casa com uma pessoa que vivia aqui. Mas de facto era só para dizer e para avisar as pessoas que as pessoas têm direitos, que para além dos direitos normais que as pessoas acham, este país ajuda muito as pessoas que ficam residentes a iniciarem a sua vida aqui, noutros setores até, e isso é importante saber, porque a vida também não é só trabalho, e o trabalho voluntariado também é uma coisa muito importante para este país, para os nossos fundamentos profissionais, e pronto, e foi uma coisa que me enriqueceu imenso. Isso é aquela quando aplicamos para ficar permanente residentes no Port of Entry, neste caso no aeroporto, isso é aquela famosa bolsa vermelha que nos dão à entrada, que traz 50 mil coisas lá dentro acerca de aprender inglês, como procurar trabalho, como fazer essas coisas que eu acho que a maior parte talvez dos imigrantes ou dos novos imigrantes não presta atenção ao que vem lá dentro. Eu vou falar por mim, a gente quer chegar aqui e começar logo a ganhar algum dinheiro, porque a vida nem sempre é fácil. É para isso que vem, não é? Bem, welcome, Maria João. Welcome. Nós chegamos assim, damos por terminado este episódio, porque temos muito mais temas para falar, mesmo ligados ao sponsorship, e a Marlene já referiu que há muitas formas de fazer o sponsor a membros da família. Será para outros episódios. Hoje encerramos para não ser também demasiado longo e voltaremos à conversa noutro episódio da Welcome. Um gosto.